Agora a gente falará sobre o entendimento correto supramundano. A gente falou sobre a vida mundana, como você, né, é vítima das suas ações, você escolhe, você recebe, um vai e volta, que é muito interessante essa questão de que o acúmulo mental, ele pode não disparar nessa vida, mas numa outra, ficar latente, e aí ele acumula e dispara um efeito. Né? Esse acúmulo é completamente não escolhido por um juiz de vida ou morte, ou de punições que muitas vezes alguma religião pode acabar falando que exista, né? Pelo menos é a opinião do budismo, que não há esse controle aí. Entendimento correto supramundano apresenta os princípios essenciais para a libertação em relação ao ciclo recorrente de vidas e mortes. Agora a gente quer sair daquela vida de sofrimento de vidas e mortes do mundano. Para isso, você precisa que o entendimento produza um insight que penetra na inerente imperfeição de todas as formas da existência samsárica. Samsárica é do ciclo de vida e morte. Até mesmo a mais sublime, até mesmo a vida celestial, que ele fala que é um mundo celestial, também é necessário produzir esse insight para você conseguir penetrar e entender as imperfeições de todas as formas de vida. Conduz à libertação, no caso do entendimento, conduz à libertação e à compreensão das 4 novas verdades. As 4 novas verdades são as principais focos de atenção do Buda em relação à sabedoria, né? A doutrina em si, né? Naquele ponto que a gente dividiu as setas lá. Ele fala que a nobre verdade número 1 é a compreensão do sofrimento, dukkha, que ele coloca a palavra sofrimento, que é a insatisfatoriedade inerente da existência, revelada na impermanência, dor e perpétua incompletude intrínseca a todas as formas de vida. Simplesmente a noção de que isso é uma verdade. Existe essa situação de sofrimento, ponto. Né? Essa é a nobre verdade sobre o sofrimento. Ele falando aqui nesse trecho. Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte é sofrimento, angústia, lamentação, dor, pesar e desespero, tudo é sofrimento. Encontrar com o que é desagradável é sofrimento e separar-se do que é agradável também é sofrimento. Não obter o que é desejado é sofrimento, você não conseguiu o que você quer. Em resumo, os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Ele fala sobre os 5 agregados, que é um assunto lá na frente, vai ser detalhado, que fala do que a gente é feito. A gente é feito de forma material, sensações, percepções, ações volitivas, consciência, todas essas formas que completam o nosso 5 agregados do nosso ser, ele está interligado com o apego, e os 5 agregados são o próprio sofrimento. Ele coloca que a forma que a gente vive né, a gente já nasce com um corpo de sofrimento, com um corpo baseado na interligação de apego. O apego causa o sofrimento. Então é uma coisa intrínseca a todas as formas da vida, é uma coisa que você já nasce com ela, não é uma coisa, o cara só ele sofreu, só ele nasceu na sarjeta e eu... Não, na verdade, mesmo que você esteja com a melhor situação de poderes financeiros, você também está vítima dessa situação de que você está diante do agradável, e em momentos em que você se separa do agradável, você está dentro do sofrimento também. A segunda nova verdade, compreensão da origem do sofrimento. Do grupo de impurezas, Buda destaca o anseio como a causa dominante e mais abrangente. E interessante que a gente tinha comentado lá, mas ele coloca um destaque muito grande agora como o anseio, a palavra que está dizendo que essa é uma verdade sobre a origem do sofrimento. É este anseio que produz repetidas existências, é intimamente conectado ao deleite e à luxúria e à busca pelo prazer aqui e ali, isto é, ansiando por prazeres dos sentidos, ansiando pela existência, ansiando pela não existência. Seja mortificando ou seja você no lado extremo da destruição do seu corpo, não existência, ou seja você procurando prazeres, você está ansiando algo, você está nessa necessidade de atingir algo, necessidade de sentir completo nessa situação de que você está imperfeito, inseguro, você está sempre ansiando por algo. Ele não usa a palavra anseio, mas quando a gente fala de ganância, você tem um monte de coisa que repete aqui em relação a prazeres, né? Naquelas raízes que a gente comentou lá no capítulo. Depois ele fala que a compreensão da sensação do sofrimento, minha aba apagou aqui. Peraí, deixa eu voltar. Passei o mouse ali, não deu para ver. Seja a próxima parte. Compreensão da sensação do sofrimento
precisamos eliminar a causa, o anseio. Então, a terceira nova verdade é compreender como interromper o sofrimento, eliminando então a causa descoberta na segunda nova verdade. Então, esta é a nova verdade da cessação do sofrimento, é o completo desaparecimento e cessação deste anseio, este abandono e renúncia, libertação e afastamento dele. Então, você já identificou a causa, você quer se afastar dessa causa. A compreensão do caminho que conduz à cessação do sofrimento seria a quarta nova verdade, que para você conseguir atingir aquilo, você precisa de um caminho. O estado de perfeita paz que vem quando esse anseio é eliminado é Nibbana. O estado não condicionado, experienciado em indivíduo, com a extinção das chamas da ganância, aversão e ilusão, já falamos isso antes. A quarta nova verdade propõe, então, o caminho para alcançar o fim de dukkha, o fim do sofrimento. A realização de Nibbana é o caminho, e esse caminho é o próprio nobre caminho óbvio. Ou seja, a verdade que ele coloca no capítulo do entendimento correto, completa o assunto das quatro novas verdades, é que é necessário caminhar diante desses 8 fatores que ele acabou de apresentar. Então, o assunto do primeiro fator é compreender a necessidade de percorrer os 8 fatores, né? Vamos colocar assim. É a parte mais teórica nesse ponto aqui. Mas agora a gente chega num ponto Cara, final. Oi. Pode falar. tem uma coisa interessante aí, nesses quatro nobres verdades, né? Uhum. Que, por exemplo, você, na terceira nobre verdade, tem o desejo de eliminar o sofrimento. Sim, Porém, quanto mais você desejar o fim do sofrimento, mais sofrimento você vai ter, porque o movimento de você ter aversão ou desejo a algo já também gera sofrimento. exatamente. Então, é uma situação onde você tem que observar a sua postura. Né? Exatamente. Se eu quero o fim do sofrimento, porque eu não gosto dele, eu tenho aversão a ele, isso já é uma forma de gerar mais sofrimento. Sim. Você Então, entra num ciclo, né? Você entra num ciclo em que você se coloca diante dessa situação de cessar o sofrimento, e muitas vezes a atitude que você vai tomar para cessar o sofrimento ainda não está, você ainda não está no nível em que você consiga, igual um monge que consegue se desligar de vários prazeres sensoriais, outras coisas, é a pessoa que se vê diante dessa situação e se coloca na mesma situação que ele gostaria de fazer imediatamente, dar um salto nessa evolução, ele vai na verdade, provocar um grande sofrimento pelo fato de ele não estar conseguindo chegar nesse salto, nesse passo largo que ele se propõe a fazer. Então, essa é realmente cessação do sofrimento, não é uma coisa a ser desejada simplesmente por uma questão de pressão, de uma questão de eu preciso correr disso e causar mais sofrimento num ciclo incessante, né? É através da compreensão da sabedoria, da penetração na realidade das coisas, que o sofrimento ele se dilui por si só. A luz que você traz da sabedoria, ela esclarece, tira névoa das coisas por si só, né? A penetração da nova verdade, no caso, penetração do caminho. É bom você ter puxado, porque no entendimento correto ele fala exatamente de penetrar as verdades. Por que ele divide em duas partes? O entendimento correto que concorda com as verdades. É tudo que vocês estão ouvindo aqui agora, vocês podem falar assim, pô, concordo com tudo que foi falado. É realmente interessante. Compreendi, estudei, aprendi, refleti, tive a convicção de que isso realmente é verdade. Isso vai inspirar a implementar a prática, vai embarcar o tríplice treinamento na disciplina, concentração e sabedoria. E quando o treinamento amadurece, o olho da sabedoria abre por si só, penetra as verdades e liberta a mente da escuridão. Então, o que eu acabei de falar, não é você simplesmente fugir e ter aversão ao sofrimento e cair em mais uma das aflições, das 3 básicas de raiva, de aversão, de querer se afastar dele de uma forma grosseira. Você precisa de abrir o olho utilizando a sabedoria. E aí você consegue, então, penetrar as novas verdades. E por isso esse capítulo que começou agora de uma forma assim, apresentando o caminho inteiro, apresentando o que deve ser feito, né? Percorrer um caminho para conseguir cessar o sofrimento, ele é um capítulo que vai voltar lá na frente, ele é o último capítulo. Ele é o primeiro e é o último. Ele não está na setinha lá como o último, depois de todas as setinhas, mas seguindo uma sequência desse livro, o episódio final, o capítulo final, é exatamente sobre a sabedoria, o desenvolvimento da sabedoria. Nesse caso, ela não foi desenvolvida, a gente só está expondo a necessidade de compreensão. Então, no entendimento correto que penetra as verdades,
Para a realização experiencial das verdades é necessário meditação, concentração e insight. O insight ele surge pela contemplação dos 5 agregados, aqueles fatores que formam o corpo, né? Os fatores da existência, para discernir suas características. Você entender quem está falando, o que está sendo, uma sensação, uma ansiedade, uma frustração. No ápice de tal contemplação, o olho mental se desvia dos fenômenos condicionados, dos agregados, e muda o foco para o estado incondicionado, nibbana. Você acaba se afastando, né? O anseio cessa. Ele manifesta-se então a compreensão de que o anseio é a origem de dukkha, e essa penetração das 4 nove verdades surgem no fim e não no início. É o que eu estava comentando agora há pouco. Essa penetração não vai ser possível no começo do caminho. Você está entendendo o caminho, estudando o caminho. Para você penetrar nele, você vai passar por todos os outros 7 fatores, e aí você vai tomar de volta esse assunto em um sentido em que vai haver uma cessação natural desse anseio. Vai ser a compreensão vai trazer o fim do anseio. Não vai ser uma raiva, nossa, falou de sofrimento com raiva, falou de criação. Se você utilizar isso, você está dentro dessas aflições. Então, assim, esse é o último slide